Bem, nesse capítulo de eletromagnetismo do nosso curso, nós iremos falar sobre a força magnética. A força magnética primeiro iremos falar o que é o campo magnético, né? O campo magnético é representado por linhas de indução desse tipo aqui. Então, uma forma muito simples de gravar, se o campo está saindo ou entrando no papel, pense nele como uma flecha. Se você vê isso aqui, é como se você estivesse vendo essa flecha, virando ela, apontando para você, como se isso aqui fosse a ponta da flecha. E se você está vendo isso aqui, é como se você estivesse virando a flecha e furando o papel com essa coisa aqui sendo como se fosse o X da flecha, a parte de trás. Sabendo disso, quando colocamos uma partícula dentro de um campo magnético, representando aqui uma partícula positiva, ela irá sofrer com uma velocidade v, ela irá sofrer a ação do campo magnético e representaremos dessa forma aqui. Dessa forma, nós teremos o seguinte: o B aqui, que é o vetor campo magnético, o vetor do campo magnético, e aqui nós teremos a velocidade da partícula, sendo esse ângulo um ângulo alfa entre elas, ou melhor, θ, entre a partícula e o vetor do campo magnético e a velocidade. Irá surgir uma força dessa partícula que será perpendicular à direção da velocidade e perpendicular à direção do vetor campo magnético. E essa força será a força magnética. Bem, quando esse θ tende a... Na verdade, primeiro faremos o módulo da força. Então, teremos o seguinte, que a força magnética é igual a o Q vezes o V, vezes o B, vezes o seno de θ. Então, daqui observamos o seguinte, quando θ tende a 90, o seno de 90 é 1. Então, o seno tende a valor máximo. Ou seja, a força magnética será máxima quando a partícula entrar com uma velocidade que é perpendicular, que seria este caso aqui, perpendicular ao vetor campo magnético. Ou seja, aqui o campo magnético é perpendicular ao plano do papel, ele está saindo do papel. E se a partícula entra com uma velocidade v no plano do papel, a velocidade v será perpendicular, o que seria nesse caso aqui, se o plano fosse representado dessa forma, né? Seria isso. O vetor b aqui e a velocidade aqui. Então eles seriam perpendiculares e a força seria a máxima. Qual é o bizu aqui para gravar essa fórmula? Bizu é, quero ver o Brasil sendo tetra. Ou seja, na verdade eu esqueci uma partezinha do bizu, ó. Escutando a FM, é a rádio, né? Quero ver o Brasil sendo tetra. Ou seja, escutando a FM, quero ver o Brasil sendo tetra. Então, nunca mais você vai esquecer essa fórmula aqui. E uma outra consideração também importante é que depois que ela entra nesse campo com a velocidade v, você pode notar que vai surgir uma força que é perpendicular à velocidade. Então essa força agirá como força centrípeta e fará com que essa partícula entre nessa direção aqui, fará com que essa partícula entre em MCU.
E podendo variar, né, a partícula poderia entrar em outros movimentos, né, como o movimento helicoidal, em que a velocidade v permanece aqui, o MCU assim, mas ela apenas entrando de forma que apenas é importante saber que essa força, sendo perpendicular a eles, agirá como centrípeta. Então, dá para se calcular outras coisas, como por exemplo, mv ao quadrado, que é a força centrípeta, mv ao quadrado dividido por r é igual a... Aqui nós temos QVB seno θ. Se isso aqui for perpendicular, né, que seria o caso, então o seno θ tende a 1, então vezes 1. Então teremos aqui que o V corta com o V, então m vezes V dividido por R, que é o raio da trajetória, é igual a Q vezes B. Nesse caso, o V pode ser substituído por ômega-R, então R corta com R, então vai ficar m vezes ômega é igual a QB. QB. Só que o ômega, sabemos que o ômega ele é 2π sobre o período. Então, substituindo aqui, nós teremos m vezes 2π sobre o período é igual a QB. Então, o período é dado por... Então, o período é igual a 2π vezes m sobre QB. Então é isso.